Estamos dentro do laboratório de injeção diesel aqui da Formagione Companhia Limitada em Campinas. Meu nome é Felipe e hoje a gente vai mostrar tudo sobre o que é um bico injetor diesel, seus defeitos, sua recuperação, como que se faz a remanufatura correta desse produto. Esse é um bico de injeção eletrônica diesel. Ele faz parte de um sistema Common Rail. Ele é um bico muito comum, é um bico de marca Bosch. Ele pode ser utilizado de uma Dodge Ram, uma F250 até um caminhão de linha pesada como um Constellation 24250, um Ford Cargo. E o que acontece? Esse bico veio para nós com um defeito bem crônico. Ele está apresentando um mau funcionamento na hora que a gente faz o teste dele aqui em bancada. Qual que é o procedimento correto desse bico? Nós vamos abrir ele aqui, explodir todas as peças internas dele para nós analisarmos o que tem que ser trocado, a reparação correta para se fazer nele. E depois a gente vai voltar ele aqui, nessa máquina da Bosch de testes, para a gente ver se realmente a recuperação, a remanufatura que nós fizemos ficou perfeita. Esses são os fatores de alimentação do seu veículo. Aqui a gente tem a alimentação a ar, a admissão, que ele é feito pelo turbocompressor. E aqui a gente tem a alimentação de combustível, que é o sistema Common Rail. Ele é composto por uma bomba de alta pressão, o rail e os bicos. Existem várias fabricantes que fazem o sistema Common Rail. Então aqui a gente tem um bico Bosch. Esse bico aqui ele pode ser de uma Fiat Ducato, de um Jeep Renegade. É um bico bem comum, uma Fiat Toro. Esse sistema aqui é um sistema Continental de uma Ford Ranger. Esse aqui é um bico Delphi. Ele pode ser apresentado numa Sprinter, modelo das novas, e Hyundai HR. Bico Bosch, convencional. E esse aqui é um bico fora de estrada, aplicado numa Caterpillar, esse aqui. Não importa qual seja o seu sistema Common Rail, nós fazemos a recuperação de todos eles. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Eduardo, sou engenheiro responsável aqui pela Formagione. Chega aqui que a gente vai mostrar um pouco mais dos bicos injetores Common Rail. Tem um bico explodido aqui pra gente ver. Vamos fazer o teste na prática para vocês entenderem o que é um bico Common Rail e as peças deles que são usadas. Bom, aqui a gente tem um injetor. Ele está todo desmembrado. Aqui é um injetor de uma aplicação do motor Cummins, é um veículo extra pesado, que é um motor de Constellation 24250, são aplicados nas F250. Aqui a gente tem uma bobina do injetor, o corpo distribuidor do injetor, a ponteira, que é o bico injetor deles, porca-capa de fixação, válvulas, calço de regulagem, ajustes. E aqui é onde vamos explicar para você o que dá desgaste nesse sistema, o mais comum de acontecer. Muitos clientes reclamam com a gente de perca de potência do caminhão ou fumaça excessiva. Pode ser um desgaste na agulha do bico, onde é feita a substituição nele para o processo de remanufatura. O comum de acontecer também é o sistema de retorno de um bico estourar. O que é? Por micropartículas sólidas ou algum abrasivo que passou pelo sistema, sujeira ou até uma troca de filtro muito longa. Isso vem a danificar a válvula do bico, que é onde baixa a pressão da linha e pode dar um defeito de perca de potência no veículo. Então, esse é o processo da nossa fase 3, que é o que a gente remanufatura como padrões Bosch, o sistema de injeção para ficar devidamente com a garantia de fábrica. Muita gente acha que o processo de manufatura é simplesmente uma troca de uma ponteira de um injetor. E está bem a mais disso. O que é feito no processo de manufatura, gente? A gente só utiliza a carcaça do injetor. Do resto dos componentes são todos trocados. E muitas vezes você vai na oficina, o cliente fala para você, eu só vou trocar sua ponteira. Isso não é uma maneira certa de fazer um processo de manufatura. Existem alguns componentes que, além de a ponteira ser trocada, que é o bico, que sofreu desgaste no sistema. E aí você precisa todo um ferramental, que é uma terceira fase, que só um posto Bosch VDC como a gente, a Formagione, tem para fazer. E existe um equipamento de qualidade e precisão para fazer isso, que é o sistema digital de torquímetro com os calços específicos. E como eu sei disso? Esse tipo de item você não vai achar no mercado para comprar, só um posto BDC tem acesso a isso. Então muitas oficinas que você vai, não vai te passar isso, ou não vai fazer o serviço corretamente como deve ser feito. A gente só tem esse acesso devido aos sistemas que a gente tem, que ele informa todas as peças que é substituídas com os códigos para a gente fazer o sistema correto.
Bom, esse aqui é um torquímetro, só que ele não é um torquímetro comum que a gente vê dia a dia. Esse é um torquímetro que a gente usa no processo de remanufatura do fase 3. O que esse torquímetro tem diferente dos outros? Toda a informação de torques, níveis, é pegada em um software específico da montadora, no caso a Bosch, e é colocado para dentro dele, e através disso a gente vai fazendo os passos de remanufatura que ele vai dando. Então isso tá nível de aperto, o tanto de torque que eu tenho que dar, e ele tem todos os passos de manufatura e com LEDs indicativo de torque. E o que isso pode afetar? Se eu apertar muito uma bobina, eu posso tirar de fora a medida específica. Isso pode vir a me dar um erro de injeção no sistema. Então, por isso da precisão de um sistema para remanufatura dos injetores. Não é simplesmente você pegar e levar em qualquer oficina e o cara vir e te falar, vou reparar o seu bico, vou trocar uma ponteira e está tudo ok. Não, existe todo um ferramental específico para fazer para sair de acordo com o processo de fábrica que a Bosch recomenda para o seu caminhão ou sua caminhonete funcionar de acordo. Vamos lá, só para vocês terem um pouco de noção do nível de complexidade que hoje é um sistema de injeção como o Rail, as peças que são usadas nele. Igual como eu falei, simplesmente se chegar em um mecânico e falar, eu vou te trocar uma ponteira, isso qualquer um faz. Agora, vem dar uma olhada o tanto de componentes que a gente utiliza, que são calços de ajustes, tanto que a gente tem umas medidas aqui, que vou te mostrar, que são medidas milesimais. Essas milesimais são tipo como você vai fazer uma retífica de motor, uma coisa muito precisa. Então a gente tem alguns calços de ajustes, que só um posto autorizado BDC que consegue fazer uma remanufatura de acordo com a fábrica pede, que a Bosch pede, com todos esses equipamentos que tem um tipo de precisão que é, por exemplo, uns calços desses de ajuste. Isso você não vai achar no mercado, só no posto Bosch BDC que você vai ter um acesso ao nível de precisão de um serviço desse. Chat Commerce, o seu atendimento exclusivo. Fale diretamente com o lojista ou com o atendimento do Canal da Peça. Se tiver alguma dúvida, fale com especialistas técnicos no Chat Commerce em tempo real e envie suas solicitações de orçamentos a qualquer dia, a qualquer hora. E também encontre vendedores especializados ou procure pela equipe de atendimento do Canal da Peça. Na parte de diagnóstico hoje no mercado, a gente tem vários aparelhos do segmento para a linha diesel para diagnóstico. Um deles, que é um dos mais completos que a gente usa, é o Bosch, que ele pega toda a linha de sistema de injeção de veículos a diesel. Além disso, a gente tem uns aparelhos específicos, por exemplo, o Mercedes, que é para a linha Mercedes, que ele vai mais a fundo, que pega algumas questões de montadoras. E além disso tem para caminhonetes ou para caminhões, por exemplo, como o Insight, que é para caminhões com motores Cummins, e o Denso, que é para caminhonete, exemplo, Hilux, L200, Frontier, são essas caminhonetes convencionais. Então, além de o sistema, você vai cair em qualquer oficina, aí o pessoal fala, eu tenho um scanner. Isso não quer dizer que ele vai pegar todo o seu carro. Então, tem alguns scanners específicos que a gente tem, que é exatamente para a injeção do seu carro, para chegar a um diagnóstico mais preciso para você. Após o diagnóstico e detectado que o seu problema está no sistema de injeção, pode ser o bico ou a bomba, geralmente a gente, quando vai ao bico, a gente traz para o sistema de teste. Aqui a gente tem uma bancada DPS 200 que ela é desenvolvida para o teste de bico, é um teste funcional, que ela simula como se fosse o seu motor. E aqui a gente vê débitos de vazão e retorno, pressão, se está dentro dos padrões originais ou não, para se há necessidade de fazer um processo de remanufatura ou não. Se houver necessidade, a gente faz o processo e depois volta novamente para fazer o teste, para sair o seu bico de acordo com a qualidade e padrão de fábrica, para não danificar o seu motor. Como vocês acabaram de acompanhar, vocês viram que é bem complexo a remanufatura de um bico injetor. Mas agora, como saber se seu carro tem algum problema ou não? Ou você já percebeu se ele está perdendo potência, soltando fumaça ou gastando muito combustível? O correto é você sempre ficar atento a esses pontos e sempre fazer manutenção preventiva. O que a gente acabou de mostrar nos vídeos é um fator extremo de remanufatura deles. Você não precisa deixar chegar até esse ponto. A cada 90, 100 mil quilômetros é o que o fabricante pede para você fazer uma revisão preventiva neles. Você vai gastar muito menos do que chegar nesse ponto crítico de remanufatura. Às vezes você troca peças básicas, como uma válvula, uma ponteira, e você tem um bico 100% novo de novo. Mas para isso você tem que incluir essa manutenção no seu caderno de revisões do seu veículo. A Formagione é especialista em sistemas de injeção diesel há mais de 60 anos. Com certeza iremos resolver o seu problema. Entre em contato no WhatsApp para mais informações. Canal da Peça. Conheça também o nosso blog e nossas redes sociais. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.